Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E antes de mais nada, e como sempre, gostaria de te convidar para seguir esse canal, clicar no sininho para ser alertado toda vez que eu colocar um conteúdo novo por aqui. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, curte, deixa um comentário e compartilha com as pessoas com quem você conhece e acha que pode ser relevante, pode servir. Às vezes serve para um monte de gente, não é verdade? E o YouTube ainda entende que esse conteúdo é relevante e começa também a oferecer para outras pessoas. E o que eu estou fazendo hoje por aqui? Hoje eu vim falar de algo muito pessoal, né? Na verdade, nesses dias, nessas terças-feiras, eu estou compartilhando um conteúdo mais pessoal, de opinião com vocês, porque é algo que as pessoas sempre me perguntam em entrevistas, em lives, em outros espaços, mas aqui no canal eu nunca falei sobre isso, né? Então eu vim compartilhar com vocês como foi que eu contei para minha família que eu era gay. Bizarro a gente pensar que a gente precisa de traçar uma estratégia para contar para a família que a gente não é hétero, né? Porque eu acho que mais importante da gente entender que eu vou contar que eu sou gay é que na verdade eu vou dizer que eu não sou hétero, ou seja, eu não sou o padrão do que se espera. Isso é muito complexo, isso é muito doloroso para muita gente. Eu me lembro que eu tinha 17 anos quando eu resolvi contar para minha mãe, eu tinha tido o meu primeiro beijo em outro rapaz semanas antes, foi uma coisa muito rápida assim. E quando eu dei esse beijo, eu tive então certeza de que aquilo era o que eu queria. Ou seja, eu queria de fato me relacionar com outros garotos. E foi numa noite de Natal. A minha mãe tem uma TPM horrorosa até hoje. Ela ainda não teve a menopausa, então até hoje ela tem TPM. A TPM dela é bem intensa. Então o que acontece é que a minha mãe estava com uma TPM e ainda teve uma situação familiar muito esdrúxula, tensa, que deixou a minha mãe ainda mais irritada com toda a razão. O que acontece é que durante uma discussão que teve, morávamos na minha casa, minha mãe, meu irmão e eu, e meu pai estava passando o Natal com a gente, apesar do meu pai já ser separado da minha mãe há anos. O que acontece é que no meio de uma discussão que surgiu ali nessa noite de Natal, a minha mãe começou a falar um monte de coisa e criticar e acusar meu irmão, eu e meu pai de coisas, até que o meu irmão virou para tentar se safar de uma, joga uma assim: ah, mamãe, mas o netinho tá aí saindo com esse bando de viado, porque eu tinha feito alguns amigos gays e eu não escondi isso da minha família. Eu compartilhei, a gente tava junto, eles sabiam que eu tinha esses amigos que eu gostava muito. A minha mãe então vem até mim e diz: olha, netinho, você também, eu queria que você soubesse que eu não tô muito feliz de você ficar andando com esse tipo de gente. Quando ela falou isso, aquilo foi muito ofensivo. Aquele tipo de gente era tipo eu, sabe? Imagina se a mãe dos meus amigos falassem aquilo e tipo se referissem a mim como aquele tipo de gente. Eu fiquei muito ofendido. E aí na hora, a única coisa que eu consegui soltar, me lembro direitinho, eu tava sentado numa cama, eu tinha 17 anos, ou seja, tô com 38 anos hoje, tem muito tempo. E aí eu só consegui virar para ela e falei: para de falar isso. Aí ela falou: eu falo do jeito que eu quiser. Eu falei: não fala não. Não fala assim porque você tá falando desse tipo de gente, eu sou igualzinha a esse tipo de gente que você tá falando. Aí eu me lembro que ela ajoelhou assim na beirada da cama, aí olhou para mim e falou: o que você tá falando? Cara, eu pensei que a minha mãe fosse me bater com 17 anos. Aí eu falei: isso mesmo que você ouviu, muito topetudo, né? Sempre fui muito topetudo. Aí eu falei: isso mesmo que você tá ouvindo, eu sou igualzinho a esse tipo de gente que você tá falando. Só que eu falei isso, tipo, joguei e saí correndo. Aí eu já me encolhi todo. Fiquei esperando, sei lá, não sei, o esporro, que pra mim era tão ruim quanto um soco naquela hora. E aí ela virou pra mim e falou: você não sabe o que você tá falando. Você não sabe nem o que você tá falando. Você já transou com uma mulher? E aí já começou esse inquérito extremamente violento. Você nunca transou com uma mulher, ninguém nunca te pegou de jeito. E aí eu falei: não, eu não preciso. Ela falou: você já ficou com um homem? Aí eu falei: já. Minha mãe: você tá louco? E aí falou um monte de coisa. Gente, quem vê a minha mãe hoje nunca imagina que a minha mãe teria feito isso. Porque a minha mãe hoje é uma maravilha. Na verdade, a minha mãe na época, pouco tempo depois, ela já ficou de buenas. E aí o meu pai, meu irmão e a minha mãe estavam no quarto naquele momento, e a minha mãe falou um monte de besteira pra mim, eu fui ficando cada vez mais acuado, porque começou a vir ataques, e aí meu irmão fez uma piada de extremo mau gosto na época, tentando ser engraçado, sei lá, tentando refazer aquela besteira que ele tinha feito.
Meu pai falou uma besteira também, uma coisa horrorosa, que foi, ele falou, eu preferia que você tivesse me contado que você tinha roubado alguém do que tinha feito isso. Aí minha mãe quase avançou nele, aí foi uma confusão generalizada, porque meu pai falou, você nunca mais você fala isso, seu moleque, chamou meu pai de moleque, foi um dia muito tenso. Não acho que tenha sido um dia legal para contar para eles, mas foi o dia que eu tive. Foi o dia que eu fui pressionado, foi o dia que eu não consegui ficar calado e acabei botando para fora. Quando algumas pessoas me perguntam como falar isso para os pais, eu já acho bizarro por si só, pelo fato de como eu comecei essa conversa, de ter que contar para os pais que a gente é gay, sendo que ninguém precisa contar para os pais que é hétero. É muito bizarro quando você pensa que foi mais difícil para mim contar para minha mãe que eu era gay. Ela ficou 3 meses sem falar comigo, eu tive episódios de melancolia muito grandes, assim, de não depressão, né? Eu não tenho tendência depressiva, mas eu tive uma tristeza muito profunda por muitos meses e eu pensei em suicídio, eu liguei para a CVV, o CVV salvou minha vida com certeza, né? Eu tive esses pensamentos, essa ideação suicida, coisa louca, né? Eu, um cara super de buenas, mas na época eu fiquei muito mal porque eu perdi o apoio, o suporte da minha família, né? Eu perdi a base daquilo tudo que a única coisa que eu tinha na minha família, na minha vida era a minha família. Eu era um adolescente e quando eu senti que isso tudo ruiu, me desestruturou a mim, né? Então eu fiquei muito perdido e eu não sabia o que fazer. Foi quando eu então tive esses pensamentos idiotas, né, na minha cabeça, enfim. Mas, como eu disse, o CVV me ajudou pra caramba e eu consegui sair dessas sem sequelas e sem atentar contra a minha vida. Mas durante esses 3 meses que eu fiquei sem falar com a minha mãe, foram momentos muito tristes, assim. Eu fiquei muito tempo no meu quarto, eu só dormia, então eu ia pra escola, eu fazia escola técnica na época, aí eu ia pra escola, voltava e não falava com ninguém, ficava super mal, e a minha mãe também. Não foi algo que foi ruim só pra mim. Meu pai era muito. Meu pai se transformou numa outra pessoa, mas na época ele era uma pessoa muito estranha, então ele é muito egoísta, então ele ficou lá na dele, não falou muito sobre isso, nunca tinha falado. Ficou anos sem falar comigo sobre isso. Meu irmão, pra ele, tipo, foda-se, não tava nem aí. Agora a minha mãe sofreu muito. E a minha mãe, assim como eu, ela falava. Então ela falava no salão de cabeleireiro, ela abria pra todo mundo, chorava e falava o porquê que estava sofrendo. Ela ia em algum lugar e compartilhava e chorava e falava o porquê que ela estava triste. Então isso foi muito ruim, tanto para ela quanto para mim. Nós dois tivemos momentos muito difíceis, né, de superar, de alternar isso. Mas algo que foi muito louco, assim, depois que eu vim a descobrir o HIV e contei para minha mãe, é que foi muito mais fácil eu contar para minha mãe que eu vivia com HIV e ela compreender aquilo, digerir aquilo de uma maneira mais fácil, do que eu contar para minha mãe que eu era gay. Eu não sei se foi mais fácil porque eu já era mais maduro, né? Eu já tinha 26 anos, eu já vivia fora de casa, a minha mãe também já tinha amadurecido muito, a minha mãe talvez esperasse, ou se foi por uma questão de preconceito mesmo, sabe? De preconceito, de conhecimento, de conceito de informação, de conhecimento, de conceitos formados antes de ter a informação. Mas contar para minha família que eu era gay foi algo muito difícil, foi algo que doeu muito, foi algo que me deixou muitas dores ali por vários tempos, né, vários períodos, porque eu saía de casa, às vezes eu contava para amigo, mas quando eu voltava para casa, para dentro da minha casa, eu não tinha apoio, eu não tinha ninguém. Então isso foi tão dolorido para mim, foi tão ruim. Mas superamos. A minha mãe, depois de 4 meses, eu comecei um namoro. Depois de 4 meses que eu contei pra minha mãe, eu comecei a me abrir, comecei a viver a minha sexualidade de uma maneira mais intensa, mais viva. Conheci uma pessoa fantástica, que foi o Paulo Henrique, meu primeiro namorado, um dos caras mais incríveis que já passaram pela minha vida. E eu contei pra minha mãe, a minha mãe entendeu o que estava acontecendo ali, na verdade. Eu nem precisei contar pra ela que eu estava me relacionando com ele, mas eu falava dele. E a minha mãe começou a fazer até a ideia ali. Passado um tempo, a minha mãe me ajudou a comprar a minha primeira cama de casal. Ela me deu a cama de casal. Então, como isso transformou na minha vida. A minha mãe depois se transformou numa pessoa super
como que eu posso falar? Uma pessoa muito tolerante das minhas decisões, apesar de não concordar com tudo, porque eu acho que é muito importante a gente entender que as pessoas não precisam concordar, a gente não precisa concordar com o comportamento das outras pessoas, mas a gente precisa respeitar. E a minha mãe entendeu isso muito bem, ela me respeitou a partir de um dado momento, onde quando ela conseguiu curar o coração dela, ela conseguiu trabalhar isso dentro dela, sendo cada vez uma pessoa mais respeitadora das minhas decisões, tanto que ela entrou comigo no meu casamento com o André, né, que foi o casamento que eu tive mesmo com meu ex-marido. Então ela entrou comigo na cerimônia e ela ficou muito feliz daquilo tudo tá acontecendo. Ela sempre acolheu os meus namorados, os meus maridos, os meus relacionamentos de uma maneira muito fantástica. E hoje a minha mãe, o meu pai são pessoas fabulosas, assim. Meu pai trata os meus ex-namorados como filho dele também. Então, a minha família hoje está muito harmoniosa, né? Eu tive muita sorte de ter uma família que, apesar do problema inicial, teve uma saída muito positiva, né? Muito um final feliz, vamos contar assim. Apesar de não ser o final, mas a gente evoluiu para um lado muito bom. Né? A minha mãe, eu estou solteiro hoje, né? Em julho de 2020. Mas se eu vier arrumar uma outra pessoa, a minha mãe já fala que a gente precisa organizar as coisas, porque se eu casar de novo eu preciso de um espaço maior, que não sei o quê. Esse tipo de preocupação que a gente vê muito mais normal, naturalizado em relacionamentos heterossexuais, porque a gente vive numa comunidade, numa sociedade heteronormativa. Né? Mas foi algo muito bom, muito positivo. E a minha família como um todo também sempre acolheu, porque nesse caso, fora o meu clã, pai, mãe, irmãos, fora isso, a minha família sempre recebeu muito bem os meus relacionamentos, porque eu sempre impus isso. Isso foi algo muito claro. Eu nunca precisei da autorização de ninguém fora desse clã. Na verdade, o clã, eu pedi uma autorização porque eu gostaria de ter esse tipo de relacionamento muito importante para mim, relacionamento com o meu clã. Mas com a minha família num todo, eu sempre impus isso. E eles sempre receberam bem, felizmente. Então, eu apresentava o namorado, eu tive poucos também, né? Eu namorei 4 vezes na minha vida. Na verdade, eu namorei 2 meninas, a Fernanda e a Flávia, depois eu namorei o Paulo Henrique, um que eu não falo o nome, e o André. Não falo o nome, não é que eu tenha problema com ele, tá? Eu não falo o nome porque eu já falei algumas coisas sobre ele em outros vídeos, como um relacionamento tóxico, e eu não quero citar o nome dele aqui para não ter problema e também para não expor ele mais ainda, tá bom? Pessoal, então eu acho que é isso, né? Eu já expus demais aqui a minha vida para vocês. Talvez vocês nem tenham ficado aqui até o final desse vídeo, mas muito obrigado para vocês que ficaram aqui. Talvez isso sirva para vocês entenderem que a gente tem sim momentos difíceis, não é fácil para todo mundo, para algumas pessoas é muito mais difícil. A gente precisa entender o contexto que a gente tá, para entender até onde a gente pode ir. E às vezes a gente nem pode ir até onde a gente gostaria. Às vezes quando a gente depende, quando somos adolescentes, ou quando a gente depende dos nossos pais, financeiramente, por exemplo, emocionalmente, talvez a gente não consiga contar para eles que a gente é gay, que a gente quer viver a nossa vida e a nossa sexualidade, infelizmente, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem, até mais, a gente vai se falando, tchau, tchau. E eu vim falar para vocês como foi que eu contei para minha família que eu era gay. Filha? Uai, meu amor. Ô, Pilelequinha! Uai, você sumiu, filha! O papai salvou você, meu amor? Salvou você, filha? É? Tava lá fora? Ficou trancada lá fora, meu Deus! É, filha. Tá bom, papai já entendeu. Você me ama. Papai também ama você, tá? Tá bom? Agora você deixa eu terminar de gravar. Deixa o papai terminar de gravar. Vai ter que começar tudo de novo do zero. Perdi agora o fio das meadas. Tá bom? Meu amor. Amor da minha vida. Vai, fica lá com seu irmão brincando.